que não são só 30 anos, pastor. Teve um tempo antes disso. E é uma bênção participar com vocês dessa história de 30 anos da igreja. Com o espírito de esperança, com o espírito da volta de Cristo, aguardando o nosso Rei vindouro. Eu quero convidar você a cantar conosco o hino Ó que Esperança, do nosso inário, tem por número 469, Ó que Esperança. E ao som dessa música, eu quero que você se coloque em pé e cante conosco e declare para todos que temos uma grande esperança, a esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Há 30 anos aguardando esse Rei, e logo, logo, o nosso Deus estará conosco. Por isso, ao som da música, fique de pé e cante conosco, Ó que Esperança. Seja louvado. É com esse espírito de agradecimento por esses 30 anos, com esse espírito de esperança, de aguardar a breve volta do Senhor Jesus, eu convido você a fechar seus olhos nesse momento, para pedirmos a presença do Senhor mais uma vez em nosso meio. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esses 30 anos, anos de vitórias, de labuta, anos, Senhor, às vezes de sofrimento para a construção da igreja, mas sabemos que em Ti, Senhor, somos mais que vencedores. E por isso nós louvamos a Ti por esse aniversário, 30º aniversário da Igreja dos IPs. Que Tua graça, Senhor, venha ao nosso encontro nessa noite. E que hoje, ao abrirmos Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. Pedimos a Tua bênção e a Tua presença conosco. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, pastor Dermival, prata da casa, pastor Dermival é o pastor dos pastores, é o ministerial da Igreja Adventista.
aqui para a área da Paulista Leste. Ele é o meu pastor e tem cuidado de nós. E hoje, já foi pastor aqui do distrito, estará ministrando para a gente, abrindo com chave de ouro aqui o final de semana de gratidão do 30º aniversário da Igreja dos IPs. E por isso é muito bom tê-lo aqui, pastor. Que Deus o abençoe e te use nessa noite. É um privilégio estar com vocês nessa noite, estar aqui no IP, como a gente chama, particularmente, carinhosamente, o IP, né? Jardim dos IPs. Puxa, eu estava vendo as fotos aqui, os vídeos, e a minha memória se reporta a 10 anos atrás. A igreja está fazendo 20 anos quando eu vim para cá. Estava olhando para alguns aqui que já branquearam mais um pouquinho, né, Rubem? Tá vendo? O tempo vai passando, né? Não é só sobre mim. Eu vejo muita gente solidária comigo, né? Tem alguns aí que já estão com mecha branca na barba, né? Então, a minha não tem mecha branca porque eu corto mesmo, né? Hein, Edivaldo? Eu de vez em quando vejo o Edivaldo, às vezes vou ao centro, ele está trabalhando por lá, eu dou uma chegadinha lá e praticamente todas as vezes faço questão de cumprimentá-lo. Naquela época era o principal líder aqui, o primeiro ancião, e eu creio que ainda, porque depois eu fui acompanhando e vi que ele ainda é o primeiro ancião, né? Ele não aceita ser o segundo ancião. Né? Então, é brincadeira, mas eu sei que logo em seguida que ele foi chamado, né? Logo em seguida que ele foi chamado e foi batizado na igreja, ele já foi chamado para ser ancião aqui, né? E aí logo em seguida, né, Deus o chamou para ser o primeiro ancião dessa igreja, assim que ficou até hoje, né? Então, eu estava lembrando aí dos momentos felizes há 10 anos atrás aqui. Quando eu cheguei aqui, a gente foi se reunir ali, aqui no fundo, aqui, né? Era um negócio baixinho. Para o Edivaldo, que era um pouquinho menor, até ficava bom, né, Edivaldo? Mas para mim, a gente ficava quase encostando naquele teto. Lembram disso, né? E no dia de calor, aquilo era o que é? Um forno, né? Era realmente, era uma sauna. Literal sauna, forno, sauna ali. Mas era gostoso, a gente um próximo do outro, né, irmão Evaristo? O irmão Evaristo aqui, estava ele, a irmã Tereza aqui naquela época. Foi tão bom aquele período. E a gente fez um evangelismo aqui naquele período. E foi um evangelismo muito, muito bacana, e os irmãos me ajudaram muito. Estava vendo uma irmã que estava aqui no vídeo, eu esqueci o nome dela, também não dá para lembrar de tudo, né? E ela fazia muita coisa boa, fazia uns quitutes lá. A irmã, cadê a irmã Josefa? Está aí, não? Ah, não. Era ela? Não era você, não? É ela, né? Fala o nome. E puxa aqui que... É a Josefa também. Então tá. Ok, eu me lembro que ajudava a gente, e a gente fazia uns quitutes bons para o povo que vinha à noite, e a gente também comia alguma coisa. Uma festa tremenda. E depois, quando a gente começou a querer vir para cá, né? Nós começamos a querer vir para esse lugar aqui, e então teve um dia que a gente veio e pintou aqui a parede, mais ou menos, e mudamos para cá, né, irmã Edevaldo? Eu vim aqui, eu devia ter guardado uma foto aqui, mas eu fiquei todo branco também, né? Eu já estou cabelo branco, aí eu me pintei todo aqui, né? Quem não sabe pintar, pinta o 7, né? Foi muito bom o período em que a gente esteve aqui. Eu me lembro que a gente batizou, não sei se ele está por aqui, a memória vem, né? O Júlio Mortago, acho que é. Está aí o Júlio? Oh, maravilha. Eu me lembro que eu batizei naquele período aqui. Foi bom, né? Tinha aquele tanque móvel. E o Júlio era fortinho naquela época, né, Júlio?
E os irmãos olhavam para mim e diziam, será que o pastor consegue batizar, né? E deu certo, né? Eu já aproveitei o efeito bumerangue, e aí eu não deixei o Júlio ficar muito lá no fundo, e aí deu um spray em alguns que estavam ali na frente, né? A água já saiu, e o Júlio está firme até hoje, Júlio. Que bom, hein? Que bom te ver. A esposa... Oi? A Cíntia, cadê a Cíntia? Ah, tá ali? Que daqui o meu olho já está meio fraco aqui. Ah, é a Cíntia. Mas que bom. Deixa eu ver quem mais aqui, chegando mais perto, né? Eu tenho uma deficiência visual desde os 18 anos, né? Eu vou contar logo em seguida um pouquinho sobre isso. Olha, estou vendo aí tanta gente. O Manuel está por aqui, não? Tá, o irmão Manuel, não? É Manuel? Ah, tá ali o homem. Oh, a gente lutava por esse homem nosso aí, demorou para ele chegar aqui, né? Que bom. E naquela época a Janete não tinha, eles não tinham filhos aí, agora tem uma moça aqui, que coisa séria, né? Ela está me olhando atravessada aqui. Quem é esse? Eu conheço esse camarada, mas que história é essa de olhar para mim e falar sobre mim, né? Tem alguém aqui que eu batizei naquele período aqui, que está aqui além do Júlio? Eu lembrei do Júlio que batizei. Tem mais alguém, não? Sim, o Manuel. Quem mais? Eu batizei aquela menina, mas eu perseguia ela, eu estava no pé dela para batizar. Aquele garoto lá em cima também? Como é o nome dele? Jean. Quem mais? Você? No Jardim Campos eu te batizei lá. Olha que maravilha, foi tudo aquele período aí. Tem mais alguém, não? Que bom. E só para recapitular um pouquinho da história, pena que a gente não guarda a informação de cada uma das pessoas que estavam aqui, mas tem gente muito querida aqui, que para mim é reconfortante encontrá-lo aqui. Sabe, hoje é um dia de gratidão. O que é gratidão? A gente diz que gratidão é agradecer, né? Mas o que é isso? A palavra gratidão vem de graça, né, irmão Valde? Irmão Valde está aqui hoje, nós trabalhamos juntos 3 anos lá no Itaim, né? E gratidão vem de graça. E o que é graça? Favor imerecido. Quer dizer, a gente vai agradecer por uma coisa que a gente não merece. Que gratidão, acima de tudo, é difícil a gente ter, vamos ter gratidão por uma pessoa, mas acima de tudo a gente tem gratidão a quem? A Deus. Você não merece, claro, se tem um amigo especial, puxa, eu sou grato a você, eu não mereço ter um amigo como você, mas acima de tudo nós estamos aqui para agradecer a Deus, porque tudo foi obra da graça divina. Tudo aquilo que tem acontecido aqui no IP é obra da graça divina. Quando eu vejo vocês todos aqui, vejo esse templo, que ainda falta coisa para fazer aqui, assim como falta coisa para fazer na sua vida também. Falta, né, não, pastor? Tem coisa que está faltando acontecendo na nossa vida. A igreja, a estrutura física da igreja, ela é tão viva quanto a gente. Precisa de dar sempre um retoque aqui, construir aqui, reformar lá, né? ajeitar uma janela. E a gente foi aqui colocando janela e colocando banco e a gente foi conseguindo algumas doações e indo atrás de outras coisas. E saber que hoje tem as salas aqui em cima, que coisa linda. Os nossos filhos têm onde serem atendidos. E em tudo isso se pensou em engenharia, se pensou nisso, a igreja lutou por isso. Hoje nós estamos aqui louvando o nome de Deus. A virtude, uma das virtudes mais importantes na vida é gratidão. Gratidão. E que bom que vocês estão se reunindo aqui 30 anos, comemorando 30 anos ininterruptos em que essa igreja esteve reunida. Eu quero ler
O tempo vai avançado e amanhã a festa continua, mas eu quero deixar aqui 2 textos para vocês. O primeiro texto vocês já conhecem. A gente está estudando uma lição sobre a igreja, né? Então, aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 8. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse povo maravilhoso que está aqui, nós que estamos aqui, e até foi bom que eu mencionei alguns que foram batizados no meu tempo. Eu sei que tem mais gente aqui. Eu encontrei o menino que estava ali na entrada, eu batizei a ele e a esposa, né? Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo santo separado, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você foi alcançado por essa graça divina, pela salvação. Você foi alcançado. Está aqui. Mas daqui a gente sai com vigor para buscar mais pessoas para conhecer esse evangelho que um dia nos alcançou. Eu vi aqui o irmão Raimundo, a Cláudia. A vida deles foi essa igreja. É essa igreja. Eu estou citando eles, mas muitos aqui. Eu vejo aqui o Edivaldo e a Janete. A nossa vida social, a vida comunitária, a nossa vida espiritual, ela tem o seu clímax aonde? No sábado, na igreja, com os irmãos. É a nossa vida. Alguns estão aqui há pouco tempo, não tem tantos laços, mas aqueles que estão mais antigos aqui, dá para você pensar na sua vida sem a igreja? Não dá para pensar. Onde é que eu vou? Qual é a minha referência? Eu não tenho referência. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E agora não podemos esquecer de pregar esse evangelho. Nós estamos aqui celebrando, mas já pensando em quanta gente que está aí, está precisando vir para cá. Os nossos vizinhos, aqueles com quem entramos em contato, nós temos que trazer para cá. Nós temos que conservar os nossos filhos aqui, contar para eles as histórias da salvação. É que eu gosto de falar, a história da salvação. Nossos filhos precisam da história da salvação. Conhecer a história de José, a história de Moisés, a história de Davi. Eles precisam conhecer para permanecer aqui na igreja. Porque não basta só eu estar aqui com os irmãos com os quais crescemos juntos, mas precisamos conservar nossos filhos aqui. E aí alcançar mais gente, pregando o evangelho para apressar a volta de Cristo. Sem a missão, a igreja não existe razão para existir. Não tem razão para existir sem missão. A igreja foi organizada para pregar o evangelho. É por isso que às vezes a gente não entende muito a aflição de um pastor. O pastor Anderson está aqui. A aflição do pastor é que ele sabe disso. E ele não pode, ele é um atalaia em Israel, ele não pode abrir mão disso. Ele fica frustrado, porque Deus o chamou para ser pastor, ele fica frustrado quando a igreja não vai pregar. Ele precisa ver as coisas acontecendo na igreja. E às vezes a gente fica pensando, por que o pastor não está feliz? Por que o pastor não está satisfeito? Se nós estamos bem aqui na igreja. Ele podia ficar com a gente satisfeito também. Às vezes a gente quer que o pastor esteja como Pedro lá no Monte da Transfiguração. Senhor, está tão bom aqui, vamos construir uma tenda. Uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias, outra tenda para Moisés, e nós vamos ficar na sua tenda, aqui está muito bom. Não, não é. Logo em seguida Jesus disse, vamos descer aqui dessa montanha. Esse lugar aqui é bom, mas não vai ficar assim não. Até porque aqui não é o nosso lugar de descanso. Miqueias 2,10 diz que aqui não é o nosso lugar de descanso. Nós, na verdade, somos estrangeiros e peregrinos. Somos estrangeiros e peregrinos. O verso 11 do capítulo 2 já fala sobre isso, que somos estrangeiros e peregrinos, ou peregrinos e forasteiros. Nós somos esse povo de Deus. Eu quero
não quero avançar muito, mas eu tenho que dar um recadinho interessante aqui para vocês. Vamos lá. Algum tempo atrás, eu vi um artigo interessante e eu gosto de compartilhar isso. Essa é uma estatística sobre como se manter seguro no mundo atual. Segurança é um problema. Vocês ouviram alguns dias atrás uma trágica notícia de uma esposa de pastor que morreu ali na garagem do seu prédio, aqui perto. Uma tragédia inominável. Alguma coisa estúpida. Então, mas eu não vou falar sobre essa tragédia que se abate sobre nós e não tem explicação, mas eu tenho aqui, ela é revestida de humor ou colorida com humor. Evite dirigir ou estar em automóveis. Eles são responsáveis por 20% dos acidentes. Cuidado quando você está em casa. 17% de todos os acidentes acontecem ali. Esteja alerta ao caminhar em ruas e calçadas. Saiba que 14% dos desastres acontecem a pedestres. Evite viajar de avião, trem ou navios. 16% de todos os acidentes envolvem essas formas de transporte. 33% dos acidentes e mortes ocorrem nos hospitais. Evite o hospital. Que fazer, né? Você vai ficar feliz em saber que de todas as mortes, 0,01% ocorrem durante os serviços de cultos na igreja. De sorte que o lugar mais seguro para você em qualquer circunstância é sua igreja. Amém? Aleluia! O lugar mais seguro, né? Venha para a igreja. Você já ouviu falar de alguém que morreu dentro da igreja? Não, difícil. Eu sei de um pastor que morreu dentro da igreja. E não é a pior coisa do mundo morrer dentro da igreja, né? Dá uma sensação de que a gente vai morrer o quê? Salvo, né? Mas veja, 0,01% das mortes acontecem na igreja. E até acidentes. Está vendo? Então, este é um bom lugar para você estar. Agradeça a Deus pelo IP. Agradeça a Deus pelo Jardim dos IPs. Sabe? Eu tenho uma poesia aqui que eu quero passar com você. E alguns às vezes dizem, mas a igreja não tem me tratado bem. Essa semana eu encontrei um senhor, mas eu vi que ele queria só dinheiro. Mas ele chegou assim na associação, estava lá, ele disse, olha, não, eu não quero entrar não, que eu tenho um trauma, eu não quero entrar. Ele disse, não, pode entrar, não, o senhor está me tratando bem. Depois eu vi, ele pediu dinheiro, eu disse, eu sei que eu vou jogar dinheiro fora. Ele contou uma história, mas ele conhece a igreja, conhece bem a igreja. Contou uma história, e já era tarde, o expediente já tinha acabado, e eu não queria me incomodar com ele, dei um dinheirinho para ele, digo, ele não vai poder reclamar de mim. Mas às vezes as pessoas, elas reclamam da igreja. E a gente, aqui e ali, tem alguns perrengues com a igreja. E está aqui. Ó igreja, quão embaraçosa você é, mas quanto a amo. Como você me tem feito sofrer com tudo quanto lhe devo. Gostaria de vê-la destruída, porém preciso de sua presença. Você me escandaliza muito, no entanto me fez compreender a santidade. Não tenho visto nada no mundo mais dedicado à obscuridade, mais comprometido, mais falso. Todavia jamais encontrei algo mais puro, mais generoso, mais belo. Muitas vezes tenho desejado fechar-lhe as portas do meu coração, porém tenho frequentemente orado
pedindo para morrer na segurança dos seus braços. Não posso me livrar de você, porque eu sou você, embora não totalmente. Além disso, para onde eu poderia ir? Essa é uma poesia muito formosa. E eu acho que vale a pena para cada um de nós refletir um pouquinho sobre isso. Por isso, prefira continuar na igreja, viu? É o melhor lugar. Mesmo que você tenha algum perrengue, não tem lugar melhor que esse aqui, viu? Chore, mas chore dentro da igreja, né? Vem aqui. Esse, como diz um hino do Arautos, aqui é seu lugar. Aqui é seu lugar. E aqui você, acima de tudo, está nos braços de Jesus. Eu quero deixar o último texto da noite. E esse é um texto fantástico. Zacarias, capítulo 2. Verso 8. Poderia falar muito sobre o que está aqui, né? Mas está aqui o verso 8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter a glória, Ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês. Porque aquele que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos. O profeta Zacarias está falando aqui num contexto, o capítulo 2 fala num contexto em que o povo de Deus que foi para o cativeiro é chamado de volta. Vocês sabem, eles iriam ficar quantos anos no cativeiro? Lembram? 70 anos no cativeiro. E quando Jerusalém foi destruída, 3 dias com fogo, em julho de 586 a.C., durante 3 dias, a cidade queimou, o templo queimou. O templo que era a glória dos judeus. Os judeus confiavam tanto no templo que eles diziam, templo do Senhor. Eles achavam que nunca Deus iria permitir que algo trágico acontecesse com o templo, mas ele foi destruído com fogo. A cidade e os muros foram destruídos. E haviam se passado 70 anos. E quer saber? As coisas, o povo não voltou, muita gente não voltou para a terra prometida e Jerusalém continuava em ruínas. Isso aconteceu até 150 anos depois. Você tem aí Neemias lutando para reconstruir os muros, mas aqui especificamente tem a ver com a reconstrução do templo. E o profeta Zacarias fala de um chamado de Deus para tirar o seu povo lá do norte. Fujam, diz o verso 7, né? Fujam lá da terra do norte. Fujam de lá. Voltem. Eu espalhei vocês por causa dos pecados, mas eu quero trazer vocês de volta. Voltem para a terra. Eu quero o meu povo de volta. É bonito a gente pensar nisso, porque a gente pensa também naqueles que um dia foram da igreja e saíram. Volte para casa. Volta para casa, filho. Aqui é o seu lugar. Não saia daqui. E amanhã eu quero que vocês vão atrás de muita gente que já foi daqui. Volta, meu filho. Volta para casa. Não tem lugar mais seguro do que a igreja. Volta para a tua casa. E se nós precisarmos pedir perdão em nome da igreja para que ele volte, peça perdão em nome da igreja. Eu já fiz isso muitas vezes. Irmão, você perdoa a igreja? Eu peço para você perdoar a igreja não é perfeita mesmo, porque a igreja sou eu, a igreja é você. Chamá-lo de volta. O livro Atos dos Apóstolos, a página 12, diz assim: como a igreja é maravilhosa, embora pareça debilitada e defeituosa, é o cenário de sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. A igreja é o cenário da sua graça. Sabe o que é cenário? Teatro. Quando a gente faz um cenário assim, é como se fosse um teatro. É o lugar onde Deus, um teatro é um lugar de demonstrações, não é? A igreja é um lugar onde Deus demonstra os seus atos maravilhosos. Deus é o grande artista moldando corações.
Que coisa linda. É um teatro, um santo teatro, onde Deus molda os corações, faz maravilhas. E nós no final não temos nem condição de aplaudir direito, nós ficamos boquiabertos ao ver as obras que Deus faz, restaurando, não é, vasos, criando novos quadros. A igreja é o cenário da graça divina. Tem gente aqui que um dia estava lá, jogado na sarjeta, saiu da sarjeta para ser um santo de Deus, não perfeito, né? Tanta gente para contar história assim. É a maravilha que Deus faz. A igreja é o cenário da sua graça. E aqui diz, o texto diz: aquele que tocar em vós, toca na menina dos seus olhos, ou do seu olho. Eu quero contar uma pequena história, minha particular, com licença. Eu já contei essa história, alguns já conhecem. Eu falei que tem uma deficiência para enxergar um pouquinho longe. Meu olho não tem tanta profundidade. E tudo aconteceu quando eu era garoto. De noite eu acordei, esfreguei o olho e alguma coisa estranha estava no meu olho. Eu não sabia o que era. Eu não consegui dormir mais no resto daquela noite. Eu levantei e fui para o meu trabalho. Com meu pai, na roça. Eu montado num cavalo, meu pai tinha capinadeira e nós estávamos ali passando uma capinadeira numa roça de mandioca. Alguém já participou disso, não? E já montou no cavalo e o pai era que... Então, eu em cima do cavalo, dirigindo o cavalo, e meu pai na capinadeira. Era um jeito de apressar a capina da terra, que a gente tinha que carpir depois a roça de mandioca, e você passando a capinadeira, você deixava já um negócio, né, praticamente pronto. E eu me lembro que eu estava lá com meu pai, aquele olho meio chatinho. De repente, ali por volta de umas 9 e pouco da manhã, por volta de 9 horas, no verão, imagine, já era quente. Eu senti um ardume, uma gota de suor bateu no olho, e o olho estava machucado, aí eu não aguentei, me deu uma vertigem no olho, eu saltei do cavalo. Pá! E meu pai disse: mas quem está ficando louco, menino? Que é isso? Eu disse: pai, alguma coisa aqui no meu olho. Eu não aguentava de dor. Aí nós fomos para casa, um pequeno intervalo, lavei o olho, fiquei na sombra. Tá bom, voltei para o trabalho e a partir de então, naquele dia, eu cuidava para que nenhuma gota de suor descesse pela testa e atingisse o olho. O chapéu eu coloquei um pouquinho mais baixo, né, para proteger o olho e nada de suor ali. Bom. E assim foi o dia. De tarde também. No finalzinho da tarde a mãe disse: mas o que é que te incomoda? E a minha mãe então foi olhar o meu olho. Deixa eu ver. Olhou e disse: tem uma coisinha dentro do olho. No outro dia, ela me levou para o hospital. Cheguei lá no hospital, o médico examinou. Aí o médico disse, me lembro até hoje: tem uma pequena farpa bem no centro da menina do olho. Se tem um oftalmo aqui e tem uma lupinha, ele pode chegar e enxergar a marca até hoje, no centro da menina do meu olho. Ele disse: nós temos que tirar. E aí ele tentou vir com uma pinça assim para tirar, e ele chegava aqui perto. Aí ele falou para minha mãe: não tem jeito, vamos ter que dar anestesia nele. Quando ele falou anestesia, eu já tinha recebido uma anestesia para operar adenoides. E eu acordei no final da anestesia. Naquela época, você sabe como é que é, né? Acordei, eu gritei, fiquei apavorado e vi aquela luz em cima de mim. Não sei como os médicos controlaram, mas eles me dominaram. Eu gritei muito e fiquei traumatizado. Quando o médico falou: vamos dar anestesia nele para tirar, eu disse: eu vou embora. E eu saí, porta fora, e a minha mãe saiu atrás. O médico disse: não, senhora, ele não vai a lugar nenhum. Minha mãe disse assim: ele vai sim, eu conheço ele. Bom, eu
Eu fui porta fora do hospital, minha mãe pegou quase 100 metros rua afora na cidade de Taquara, lá no Rio Grande do Sul. Eu não sabia para onde, eu estava indo embora. Minha mãe me pegou com muito carinho e disse: meu filho, vem lá, filho, você não pode ficar isso com o olho, no olho você vai ficar cego, você não pode, vamos voltar lá. E minha mãe convenceu, voltou. Me levaram para um quarto e daqui a pouco vieram com anestesia. E eu disse para minha mãe: não adianta que eu não vou dormir. Não vou dormir. O sono veio. E eu de olho aberto. Daqui a pouco eu não conseguia mais ficar de olho. Daqui a pouco veio a enfermeira. Ele já dormiu? E eu olhei para ela. Ela não dormiu ainda. Daqui a pouco veio o médico. Ele já dormiu? E eu abri o olho. Não conseguia manter o olho aberto. Abri o olho para ele. Disse: não dormiu ainda. Daqui a pouco veio uma outra situação onde veio uma enfermeira e disse: mãezinha, nós vamos ter que dar éter para ele. E eu tinha um primo que tinha tomado éter, né, que dizia que era uma coisa horrível, uma máscara aqui. E eu, então, quando ela veio com éter, eu disse: não, eu vou dormir, pode deixar, eu vou dormir. Mas ela não acreditou mais em mim e colocou uma máscara aqui. Eu me lembro da máscara, mas como eu disse que ia dormir, eu não vi mais nada. Eu dormi por 2 dias. Podia ter morrido. E quando eu acordei, ele estava com uma venda no meu olho. Durante algum tempo eu tive que usar um óculos, de alguma maneira, para proteger, eu não sei o que era o olho. E desde então eu tenho um pequeno déficit no olho. Creio que esse olho direito aqui tem um pequeno déficit. Mas veja, toda essa história que eu estou contando para vocês, de uma cirurgia, de um cuidado especial, e tudo tem a ver com a menina do meu olho. Você é a menina dos olhos de Deus. Alguma coisa que atinge você, não tem como Deus não sentir. Uma dor, uma aflição, uma ofensa, uma mágoa. Aquilo que atinge você atinge a menina dos olhos de Deus. Não existe nada mais caro para Deus do que a sua igreja, do que você que veio aqui. Nós fazemos parte desse povo que é propriedade exclusiva de Deus, povo remanescente, sacerdócio real, nação santa. Nós somos a igreja remanescente para pregar a última mensagem de advertência ao mundo. Aquilo que tocar em você, tocar na menina dos olhos de Deus. Uma tempestade muito grande se avizinha no sol, no pôr do sol da existência do planeta Terra. Uma tempestade qual nunca houve vai se levantar. Naquele dia, o Senhor também vai se levantar em seu e em meu favor. Ele vai cuidar de sua igreja. Ele vai cuidar de você e vai levá-lo seguro e salvo para o reino eterno. Ainda estamos aqui por mais um pouco de tempo, não sabemos até quando. Mas em breve, a igreja do Jardim dos Ipês, militante, vai se tornar uma igreja triunfante. Amém? A pergunta que resta agora é: e você? Você vai participar desta igreja triunfante ou não? Que Deus te abençoe. Faça a boa escolha. Amém. Amém. Que belo sermão, uma igreja triunfante, é o que todos nós anelamos. E por isso quero chamar nesse momento o quarteto para cantar conosco. Cantar dessa volta de Jesus, cantar dessa graça de Jesus, cantar da vitória que eu e você podemos ter em Jesus Cristo. Por isso, quando eles estiverem cantando, coloque na mão do Senhor o seu coração grato. Coloque na mão do Senhor as suas petições, porque esse é o momento que o anjo de Deus estará recolhendo os pedidos que você tem a fazer. Pegar da margem do Jordão, por isso vou chegando enfim, vencendo a provação.
chegarei, salvo de todo mal. Deus mesmo diz, guiar-te-ei ao lar celestial. O lar bendito e de esplendor, eu quero a ti chegar, findando a luta e o labor. Não quero demorar, ao porto além chegarei, salvo de todo mal. Deus mesmo diz, guiar-te-ei ao lar celestial. Um pouco mais e chegarei ao lar de eterno amor. Descanso e paz então terei, junto ao meu Salvador. Ao porto além chegarei, salvo de todo mal. Deus mesmo diz, guiar-te-ei ao lar celestial. Busca a Escritura, Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Indaga ao Rei, ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta e graça plena, ali terás real perdão. Busca a Escritura, Santa Escritura, busca trilhar a régia via que te conduz para a cidade que o grande livro te anuncia. Indaga ao Rei, ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta e graça plena, ali terás real perdão. Amém. Amém? Os meninos estão afiados aí, viu? Eu quase aprendi já essa música. Bem, 30 anos de Igreja dos IPs, eu quero encerrar com um hino congregacional, quero encerrar com o hino do quarteto aqui. Aqui chegamos pela fé. De fato, a fé remove montanhas e tem ajudado você na criação dos filhos, na condução da vida e também nesses 30 anos de Igreja dos IPs. Chegamos pela fé. E de fato,
A fé rompe barreiras. E eu quero convidá-lo nesse momento para fechar os olhos, para falarmos com esse Deus que é o autor de nossa fé. Pai de amor, te agradecemos porque até aqui o Senhor nos guiou. O Senhor trouxe esta igreja firme e a cada dia mais crescendo, sendo um testemunho vivo aqui nesse bairro do teu poder. E te pedimos que assim como o Senhor a guiou até aqui, o Senhor possa continuar guiando, para que ela seja forte, Senhor, contra as ações, as agressões que vindas, como diz tua palavra, do inferno. Que ela seja vitoriosa, que ela continue sendo, Senhor, uma igreja relevante na sociedade em que vive. Pedimos que abençoes o seu pastor, a sua liderança. Abençoe a todo aquele que aqui vier encontrar abrigo, que encontre aqui também salvação. Pedimos que prepares, Senhor, nos prepares como povo para a tua breve volta a esta terra. E que nesse final de semana nós possamos comemorar, mas com os nossos olhos voltados para aquele grande acontecimento de tua volta a esta terra, em nome de Jesus. Amém.